Reeducação alimentar, dietas, exercícios. Como você pode fazer para perder ou manter o peso? O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Herbert Lancha Júnior. Ele é nutricionista e vai falar sobre educação alimentar. Antônio Herbert Lancha Júnior possui licenciatura em Educação Física pela USP. É mestre e doutor em Nutrição Experimental pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também da USP. Possui pós-doutorado em Medicina Interna na Washington University School e livre docência em Nutrição Aplicada à Atividade Motora pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. É professor visitante da Tufts University nos Estados Unidos e professor convidado do programa de pós-graduação da Universidade de Playa Ancha, no Chile. Atualmente é professor titular da USP. Antônio Herbert Lancha Júnior atua no ensino superior de graduação e pós-graduação em educação física nos temas nutrição, suplementação nutricional, obesidade e atividade física. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site, nosso Facebook, você está vendo agora os endereços passando aí na tela. Se você quiser mandar sua pergunta, sugestão, também tem um número do WhatsApp. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o Dr. Antônio Herbert Lancha Júnior. Ele é doutor em nutrição. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Denis, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é tudo nosso. Ponto de Equilíbrio, uma honra. Muito obrigado. E vamos falar agora de um tema que a todos aflige, né? Tem sempre aquele lá que está tentando manter o peso, ganhar massa, perder peso, se preparar um pouco melhor, efeitos estéticos e de saúde. E a gente nota que as academias, elas aumentaram muito, proliferaram. Mas, às vezes, o exercício, a atividade física, ela não é acompanhada da devida orientação nutricional. E isso é uma coisa muito importante, né? Sem dúvida, Denis, isso é extremamente importante porque as pessoas muitas vezes acreditam que ao fazer atividade física elas vão alcançar o objetivo delas. E por vezes elas começam a fazer uma atividade física e naturalmente ficam mais generosas com elas mesmas. E ao mesmo tempo falam assim, hoje eu posso consumir alguma coisa diferente porque afinal eu treinei. Treinei, já queimei um pouco, né? Exatamente. Então, a busca por um profissional da área da saúde que possa fazer esse acompanhamento nutricional é extremamente importante porque aí sim ela vai conseguir adequar o gasto calórico que ela tem com a ingestão alimentar que ela faz. E nesse balanço é que ela vai encontrar o objetivo dela, ela vai em direção ao objetivo dela. Caso contrário, muitas vezes ela pode ficar patinando um pouco exatamente por ser um pouco generosa com ela mesma e dando esses prêmios, esses mimos alimentares que todos nós fazemos, né? Uma coisa que sempre falam que é errada, mas eu ainda continuo a escutar as pessoas falando e fazendo isso. Olha, eu comi muito ontem, eu comi muito no final de semana, então eu vou passar amanhã o dia inteiro sem comer. Essa ideia, ela não é interessante, Denis, porque ela estabelece uma relação de culpa ao consumir o alimento. E o alimento é uma coisa extremamente saborosa, prazerosa, tem uma relação do convívio familiar, muitas vezes até perdida nos dias de hoje, que as pessoas acabam comendo separados ou ficam... Cada um no local, com computador. Com computador, né? Ou com aplicativo no seu celular. Enfim, elas acabam perdendo esse grande momento que é essa confraternização familiar que é muito importante. Então, quando a gente vê essa pessoa com esse comportamento, uma coisa que a gente percebe é que ela tem uma relação de culpa com o alimento. E não é para ter culpa. Se ela exagerou num determinado dia, o que ela faz no dia seguinte? Volte para a sua orientação normal. Não tente compensar, porque o compensar traz essa informação de culpa, de que aquela ingestão alimentar ela não foi adequada e ela foi adequada. Até algumas pessoas falam assim, eu tive alimentação de lixo no final de semana. Eu não gosto dessa informação de lixo, porque o alimento é uma coisa muito importante na nossa vida. E ela não pode ser tratada como tal. Então, se ela no final de semana, porque teve um convívio social, um convívio familiar, que é extremamente louvável, consumiu alguma coisa a mais, trate o retorno à sua alimentação normal. Não tente compensar, porque aquele momento foi um momento onde ela se enriqueceu no convívio social e no dia seguinte ela volta a focar no seu objetivo, que é a redução de gordura corporal, sem culpa. A alimentação balanceada é o melhor caminho,
Agora, como se proceder a essa alimentação na correria que a maioria das pessoas vive, né? Às vezes almoça fora, no trabalho, chega em casa para jantar, não tem tempo, aí pega uma comida pronta, de manhã sai correndo porque está atrasado, café da manhã. Quais as dicas que o senhor dá, principalmente para quem tem essa vida um pouquinho mais aí agitada? Então, pensando nesse público, que é a maioria das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Denis, o que nós fizemos? Há alguns anos atrás, nós fizemos esse livro, que é o Fuja das Dietas, Aprendendo a Comer, Escolha Isso, Não Aquilo. E o objetivo desse livro é exatamente passar para as pessoas que elas não precisam fazer dieta, elas precisam aprender a se alimentar. Que todos os alimentos eles são passíveis de serem ingeridos numa quantidade correta, sem atribuir prejuízo à sua saúde porque consumiu algo a mais ou algo a menos. Então, uma alimentação equilibrada, ela passa por esse conceito de que eu posso consumir de tudo o que eu quero, desde que eu respeite algumas pequenas quantidades. Qual a refeição mais importante? Aqui no Brasil, a gente não tem um costume de um café da manhã muito forte, como tem nos Estados Unidos. A pessoa aqui às vezes toma um cafezinho preto, um suco, um pedacinho de pão e vai embora. E à noite, quando chega com fome em casa, faz uma janta enorme. E me parece que isso é errado, inclusive é condenado, né? E você colocou uma coisa extremamente importante, Denis. Quando as pessoas elas chegam com muita fome para a refeição principal, seja café da manhã, almoço ou jantar, elas perdem a capacidade de escolha do alimento que elas devem fazer. E elas acabam agindo instintivamente. Então, é como se fossem verdadeiros bichos. E elas agem muito mais pela fome que elas possuem e não pela racionalidade que ela tem em escolher o alimento que é mais indicado para ela. Então, a primeira estratégia é a seguinte: chegou em casa com muita fome, rompa esse jejum. O que você pode fazer para romper esse jejum? Passe ali na cozinha, pegue uma fruta, alguma coisa, vai tomar um banho e volte logo depois que você acabou já de digerir, absorver um pouquinho aquela fruta e você recupera a sua racionalidade. Longos períodos de jejum, comprovadamente, estimulam o aumento de gordura no nosso corpo. Então, nosso corpo ele é treinado, ao fazer jejum, aumentar a gordura corporal. Então, evitar o jejum é uma estratégia muito inteligente para quem quer reduzir a gordura corporal e até mesmo para quem quer recuperar a sua saúde. Nós tivemos um congresso recentemente e nesse congresso, que ocorreu em Boston, vários pesquisadores demonstraram que quando você fica um intervalo muito longo sem se alimentar, a sua capacidade de decisão, de racionalidade para qualquer atividade, Denis. Então, vamos supor, um advogado, como você, né? E tem que tomar uma decisão importante ali, a sua tomada de decisão ela é mais lenta e, por vezes, ela pode acabar não sendo a melhor decisão que você tomaria. Então, não ficar em jejum dá a você, além de um conceito de saúde, te dá também um ponto importante, que é você recuperar a sua racionalidade e, a partir dali, fazer a melhor escolha.